Olá pessoal, boa noite, a paz do Senhor. Que bom estarmos aqui, podermos ter essa oportunidade de dialogar, de conversar, de falar sobre temas bíblicos. Seja bem-vindo ao nosso culto de oração. E hoje nós vamos ter uma temática especial, um tema fim dos tempos. Eu creio que todos têm acompanhado os acontecimentos mundiais. Eu vou começar citando esses acontecimentos, depois nós vamos tratar um texto bíblico e falar algumas coisas dentro desse texto. Nós tivemos recentemente alguns acontecimentos aqui na América Latina, mais precisamente numa pequena ilha, num pequeno país, o Haiti. Tivemos lá, alguns anos atrás, um terremoto devastador, morreram milhares de pessoas, inclusive brasileiros, uma senhora católica, uma missionária católica, irmã de um bispo, acho que é Zilda Arnes, se não me engano. Nessa época ela faleceu nos escombros de um prédio que ela estava. Recentemente tivemos, esse Haiti já passou por vários problemas. Ele foi colonizado pela França, ele teve França, Inglaterra, ele teve presidente que foi deposto, confusão. O Brasil já enviou missão do Exército, aqui de Petrolina também, pessoas já foram para lá, já participaram. Enfim, é um país conturbado, um país problemático. Recentemente, dentro do Palácio Presidencial, o presidente da República lá do Haiti, do país do Haiti, não sei nem se posso chamar República lá do Haiti, ele foi assassinado dentro de sua residência presidencial. Dias depois, tivemos um terremoto devastador, que já estamos aí com mais de 2.000 pessoas comprovadamente mortas e ainda umas centenas de outras desaparecidas. É um país pobre, paupérrimo, é um país devastado. Terremotos, guerras, brigas, intrigas, confusões. Recentemente também nós tivemos aí problemas sérios no mundo. Eu não quero entrar aqui em questões. Algumas pessoas podem estar dizendo assim, não vamos falar de política. Eu não falo de política no púlpito, aqui, não vou estar falando de política partidária, me colocando na posição de A, de B, de C, de um centro, de outro centro, de um puxar para um canto ou para outro. Não. O que nós queremos que você entenda é o seguinte, que nós, seres humanos, somos seres políticos. A religião é uma política de aproximação das pessoas de Deus. Política no sentido amplo. Nós tivemos, por exemplo, nos Estados Unidos, uma confusão generalizada em relação às eleições americanas. Quem acompanhou viu que tivemos lá problemas seríssimos na apuração, nas votações, suspeita e fraude, gente que levanta a questão de que votou pelo correio o pai que já havia morrido há mais de 40 anos, enfim. Lá nós temos nos Estados Unidos um presidente que está definhando a nação politicamente, de importância dela no mundo. Ele não tem assim, demonstrado ter senilidade, entendimento do que está passando. Ele está, na verdade, vivendo uma questão de idade já bem avançada, com perda de entendimento que ele está falando. Você fica até assim... constrangido nas entrevistas que às vezes ele está fornecendo. Então, os Estados Unidos estão lá uma confusão generalizada, um país que não sabe que caminho está tomando. E eu fico me imaginando as pessoas que fogem do Brasil para os Estados Unidos ou de outros países para lá, na busca da América. Na verdade, a Bíblia diz que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. João 14,6. Então, não é Estados Unidos, não é Europa, não é África, não é lugar nenhum. É Cristo o lugar da nossa salvação. Do nosso caminho para a paz, para a satisfação, para a vida com Deus.
Então, estou citando isso, aí eu fiz aqui subindo, né? O próprio Brasil, estamos atravessando vários conflitos de natureza política, judiciária. Eu tenho formação em direito, tenho carteira da OAB, e o que a gente aprende na universidade, o que a gente aprende na faculdade, nos livros, e na própria, o que reza a própria Constituição, tem sido descumprido, tem sido, você imagine assim, pessoas tomando decisões que contrariam a própria lei, e enfim, o Brasil também está atravessando períodos difíceis. Eu não ia entrar no Brasil, não, mas estamos no Brasil também, isso. Alguém me falava sobre um tema que eu vou entrar, que é já no Afeganistão, e eu respondia para essa pessoa que o que está acontecendo lá vai chegar até nós. Talvez não chegue a semana que vem, ou o mês que vem, ou o ano que vem, mas aquilo vai chegar até nós, porque aquilo ali está previsto, é o que nós vamos falar. E aí nós vimos, por exemplo, na Europa está uma terrível convulsão. Eu sou vacinado, eu estou para ser vacinado para a segunda dose contra o coronavírus. Eu sou vacinado, apesar de desconfiar em relação à própria vacina, mas não quero levantar esse tema aqui. Mas eu não acredito que o caminho seja obrigar as pessoas a se vacinar, ou então o que está acontecendo na Europa, que é o chamado passaporte de vacinados. Eu vi uma cena na Itália em que, acho que é Burger King, alguma coisa assim, um restaurante mundial, e as pessoas vacinadas estavam comendo dentro do restaurante, e as não vacinadas estavam fora. Tem locais em que a polícia vai e ela pede no comprovante, no celular ou escrito, se a pessoa é vacinada ou não. Se ela não é, ela é retirada de um restaurante, coisas assim. Então nós estamos vivendo um período bem conturbado, e aí, inclusive no nosso cartaz, você tinha lá Stop Coronavírus, né? Stop, pare com isso. Então, uma convulsão terrível na Europa, em vários países da Europa. E aí nós vamos viajando, né? Passamos aqui na América, subi Haiti, falei dos Estados Unidos, entramos ali na Europa, nos problemas, fora os outros problemas da Europa. Eu não estou nem entrando nos problemas que afetam diretamente a vida do cristão naquilo que ele crê, como, por exemplo, a aprovação em vários parlamentos do aborto, do casamento de pessoas do mesmo sexo. Tudo isso são coisas que vão diretamente em choque com a palavra de Deus. E recentemente nós chegamos agora ao Afeganistão, porque os Estados Unidos, aquele problema que houve lá no ano de 2001 com os atentados dos Estados Unidos, eles atacaram um país que era a base dos terroristas, onde eles moravam, onde eles se refugiavam, e os Estados Unidos então passaram a ter uma guerra contra eles, contra o Afeganistão, e depois o governo expulsou os talibãs, que foram para certas regiões de lá, mas nunca desapareceram, não foram exterminados. E agora, recentemente, os Estados Unidos, de maneira, eu diria, muito irresponsável, porque eles tinham que sair, eu mesmo sempre fui a favor de que eles saíssem. Encerrou a guerra, que eles fizessem a sua coordenada saída, mas de repente chegaram, vamos sair, e aí deixaram até armas e outras coisas para lá, e o Talibã, quando percebeu que eles estavam desorganizados, entraram e já estão lá matando pessoas, já estão lá. Você viram cenas terríveis de os pais preferem dar as crianças para que alguém leve, porque elas vão se tornar escravas. E menino vai se tornar um guerrilheiro. E se menina vai se tornar uma escrava sexual, vai se tornar uma mulher na adolescência já de um cidadão daquele lá. Falando disso, desses acontecimentos, eu falo para você que meu coração é apertadinho. Porque a gente está vendo as situações e essas coisas que estão acontecendo, elas estão aceleradas. Mas a gente tem pregado o Evangelho e eu tenho chamado sua atenção, e nós convocamos você para participar desse culto, para você participar desse momento, para a gente falar da Palavra de Deus. E a Palavra de Deus ela é muito clara sobre isso. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Fim dos tempos ou tempos finais? O tempo do fim. Nós estamos vivendo.
Olha, não é uma questão de que estamos pensando que vai acontecer daqui a um século. Gente, não vai acontecer daqui a um século. São questões de talvez meses ou anos, mas não vai muito, não vai. Se você estivesse fazendo uma programação aí para muitas décadas, você pode colocar a sua fé e seu coraçãozinho em poucos anos, porque realmente o que nós estamos vivendo é o tempo da grande tribulação. Eu estava, antes de vir aqui, de começar, eu fiquei meditando algumas coisas. Eu acho que todo mundo usa um GPS para viajar, para localizar dentro da própria cidade, para localizar um endereço, para ir lá. E aí você que usa um GPS, de repente você recebe uma mensagem do dono do GPS, né? A maioria das vezes a gente usa o Google, né? E você recebe uma mensagem que diz assim: você esteve em tal lugar? E aí pergunta: o que é que você achou de tal lugar? Ou seja, eles, pela localização, eles identificam que você esteve no lugar, até que você nem estava usando o mapa, mas você esteve no lugar. E nós somos vigiados. Num supermercado, num banco, num comércio, numa praia, nós somos vigiados. Ele está nos sabendo, ele sabe onde nós estamos ou estivemos. E aí quando a Bíblia fala lá, né, que da perseguição do anticristo, da marca da besta, algumas pessoas até tipo assim, não, eu vou me esconder e tal, mas onde você se esconder, ela vai te localizar, a besta vai te achar, porque é um sistema de governo. É um governante. Então nós estamos vivendo isso. Os meios de comunicação, todo mundo tem um celular. Nós estamos transmitindo um culto hoje para as mídias, chamadas mídias sociais. Mas daqui a uns dias vai ser proibido de transmitir esses cultos nas mídias sociais. Você imagine o que é o crente que vive de culto online, vive de estudo online, vive do online. Quando essas coisas forem proibidas, ele vai se alimentar como? Ele vai conviver em comunhão com os irmãos quando? Quando as próprias igrejas estiverem sendo clandestinas e os celulares vão estar sendo vigiados, as mensagens que passarem por ele, a gente tem uma criptografado, aí você acha assim, né, criptografado, mas também a quem os faz com que essas mensagens sejam criptografadas, eles também podem, de alguma maneira, se utilizar disto para nos localizar, para nos vigiar. Então nós estamos vivendo o que a palavra ensina, o que a Bíblia ensina. Então eu reservei para você Mateus 24, de 6 a 14, a gente vai fazer uma leitura de 6 a 14, que Jesus diz assim: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. Olha só o que ele está dizendo. Aqui ele está falando de rumores de guerra. Vamos falar de guerras e rumores de guerra. Deu medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então, desde a época de Jesus até hoje, nós tivemos períodos e mais períodos de guerra, de guerras mundiais, guerras em todos os lugares. Teve guerra em todo canto. Existiram guerras civis, existiram guerras entre países vizinhos, o Brasil já guerreou com os seus vizinhos, existiram guerras dos colonizadores quando as colônias começaram a se libertar, existiram guerras por domínio da Europa, por domínio na Ásia, por domínio familiar e vai. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, isso já vimos. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, isso também já vimos. Tudo isso início das dores. Pronto. Ponto. Jesus está falando que essas coisas eram início, mas isso nós vimos ao longo dos séculos. Todos os séculos você pode procurar que existiram guerras. O desenvolvimento das armas bélicas, as armas de guerra foram se dando ao longo do tempo. A utilização da pólvora, a utilização do petróleo, depois a utilização recentemente, né, dos aviões, dos submarinos que não existiam, passaram a existir, navio já existe há muito tempo, também utilizados em guerras. Então, aí verso 9 de Mateus 24, 9 diz assim: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Isso agora que vai chegar. Se você não sabe, por exemplo, notícia quentinha, o Talibã, ele pega o celular e vê se a pessoa tem a Bíblia no celular. E se tiver, ele já mata.
E as igrejas estão sendo perseguidas. Em Cuba, recentemente teve manifestações e teve padre que foi preso, teve padre que foi morto, teve igreja que foi destruída. Na Europa, um padre, o cara foi preso porque ele tentou esfaquear um padre e tal. Aí ele foi solto porque ele era um imigrante, e aquela história de proteger esses camaradas, soltaram ele depois de algum tempo preso, e ele foi lá e matou o padre dentro daquela mesma igreja. O padre foi vítima do cara que tentou incendiar a igreja. Então, as igrejas, sejam elas evangélicas, protestantes, católicas, as igrejas que da corrente cristã, que se diga cristã, elas já estão sendo perseguidas. As pessoas estão evitando se passarem por cristão. Hoje em dia as pessoas se falam evangélicos, mas generalizou, porque você vê, existem evangélicos, atores, cantores, jogadores de futebol, de qualquer outro praticante de qualquer esporte, e eles têm uma vida de evangélico que é uma vida igual à vida das pessoas que não são evangélicas, que a gente chama do mundo. Então, seja ele um cantor, um ator, tal, ele é evangélico e ele é do mundo, e é isso que eles são. Então, hoje em dia as pessoas não querem mais ser crentes, porque crente é coisa de radical, crente, protestante é aquela pessoa atrasada e tal. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Por causa de Jesus, o ódio vai se levantar, eles vão chamar de fundamentalistas. Mas justamente, nós somos fundamentalistas porque nós vivemos no fundamento do Evangelho. Eu estou apenas fazendo a leitura do texto, eu trouxe 3 tópicos, eu também tenho tempo, então eu vou continuar. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. Então, nos tempos que é agora, naquele tempo é agora, muitos ficarão escandalizados. Tem gente que está ficando escandalizado com o verdadeiro evangelho. Então, eles preferem não ouvir um pastor que fale um evangelho puro, simples. Quem se escandaliza, se combater o pecado do homossexualismo, escandaliza, da prostituição, da pornografia, da lascívia. Gente, as pessoas esqueceram que na Bíblia combate a lascívia. Tem gente que não sabe nem o que é lascívia. Eu vou te ajudar, talvez você também não saiba, mas lascívia é se utilizar do corpo de forma sensual. Aí, pasmem, tem missionária se vestindo de forma sensual, tem crente que vai para uma praia e veste uma roupa igual a uma prostituta do mundo e acha que aquilo ali a Bíblia não está dizendo nada. Isso é lascívia. É estimular alguém ao pecado, ou atrair alguém pelo seu corpo. A Bíblia fala isso, no rol das coisas que as pessoas não entrarão no reino dos céus, lá de Gálatas, está lascívia. E ele diz assim, trairão, ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Isso é real hoje em dia. As pessoas estão traindo a confiança, traindo o amor, traindo a companhia, traindo o cristianismo. Estão se odiando, pessoas que odeiam. Eu odeio crente, eu odeio gente desse tipo, eu odeio esse tipo de crente. 11. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Gente, falso profeta não é só aqueles que são aquele cheio de fogo, eu vi isso, eu digo isso. Não, falso profeta é todo aquele que fala algo em nome de Deus, que Deus não diz. É uma falsa palavra de Deus. E hoje é o que mais tem, gente falando, passa às vezes um culto todo, uma transmissão toda falando água, 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 não tem consistência de nada, não tem Bíblia de nada. É um falso profeta. Mas ninguém pode falar nada, porque não pode julgar, ninguém está julgando, a gente está estampando a palavra de Deus. Jesus, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Veja que ele não fala que as pessoas do mundo todo vão se converter, ele fala assim, que este evangelho será pregado, vai ser anunciado ao mundo todo, e depois disso é o fim. Então nós vamos aqui falar de 3 coisas.
nesse pouco tempo que eu ainda tenho para estar aqui com vocês. É que o tema é tão vasto que assim, dá vontade da gente ficar assim vários dias tratando. Mas eu confesso a você, eu estou ainda com o coração apertado com tudo isso que está acontecendo. O que mais me deixa triste, assim, preocupado, angustiado, é que eu estou vendo pessoas que elas estão descendo de ladeira abaixo e elas não estão sequer botando as mãos para se agarrar, para tentar se segurar, se salvar e se libertar, se agarrar no manto de Jesus, nele, na mão, fazer como Pedro, Senhor, salva-me. Então as pessoas estão afundando e elas estão achando que é delicioso isso. E aí o primeiro tópico que eu trouxe para vocês foi que é tempo de perseverança. Verso 13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que ocorre, na verdade, é a necessidade de se firmar. Mais ainda que realmente uma vida com Cristo. Querendo uma vida com Cristo, uma vida para voltar para a eternidade. A gente precisa disso aqui. Ele diz assim, olha, mas aquele que perseverar até o fim. Então a perseverança, perseverar na oração, perseverar na santidade, irmão, não abra mão. Ah, mas Deus não respondeu a minha oração. Sim, se Deus não respondeu, vá para o céu, lá Ele vai te explicar porque não respondeu, ou nem precisa, na verdade, Deus te explicar nada. Vá para o céu, irmão, mesmo se aquela oração é respondida, mesmo se é aquele milagre que você tanto buscou, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Porque as pessoas ficarão escolhendo, elas estão fazendo escolha pelos prazeres. Elas querem evitar o sofrimento aqui. O que eu observei nesse texto aqui é que as pessoas hoje elas estão escolhendo os prazeres no lugar do sofrimento. Então elas preferem, por exemplo, um lugar que lhe dê muita satisfação, do que um lugar que lhe dê sofrimento. Porque o Evangelho lhe exige renúncia, sofrimento, abnegação. Paulo diz lá em Colossenses 3:2, pensai nas coisas lá do alto. Gente, perseverar pensando nas coisas do céu, na vida espiritual. Valorize sua vida espiritual, valorize seu tempo da igreja, valorize seu tempo com os irmãos, na leitura da Bíblia, na oração. Valorize as coisas espirituais. Aquele que perseverar até o fim, esse é que vai ser salvo. Persevera. Persevera. Ele diz aqui no verso 13, mas aquele que perseverar, aquele que permanecer, aquele que insistir numa vida de santidade, as pessoas estão perdendo isso, está facilmente, as pessoas estão se afastando do Evangelho assim, de uma forma como se fosse uma coisa natural. Ah, não vou mais para a igreja não, ah, eu vou para a igreja tal. As pessoas nem pensam o que elas estão fazendo. Pastores, ou você líder, alguém que esteja de outro ministério e esteja assistindo, não tenha medo de perder ovelhas, pessoas, dízimo, arrecadação. Não troque a santidade, a pureza do Evangelho por essas coisas não, porque essas pessoas vão lhe largar do mesmo jeito, mais cedo ou mais tarde. Mas o Senhor é que estará contigo até o fim. Então, priorize Ele. Não troque Jesus por ninguém, porque você pode trocar Jesus por qualquer pessoa, por qualquer coisa. Aquilo por quem você trocou Jesus, ou pelo qual você trocou Jesus, aquilo vai te deixar um dia. Jesus não deixa. Ele estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A segunda coisa que eu trouxe para tratar com você é que sem um firme compromisso, a queda é inevitável. O que é que diz o verso 12 do texto que nós lemos? Ele diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. As pessoas estão assim, não vou para a igreja mais não, porque lá na igreja tem isso e aquilo. As pessoas elas se apegam ao aumento do pecado. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu me converti na minha adolescência, o cristianismo, a igreja evangélica, a igreja cristã na época, era sinônimo de honradez, de pessoas sérias, de pessoas honestas, de pessoas que levavam a sério a palavra de Deus. Hoje em dia a igreja ela perdeu essa característica.
Tanto é que a gente tem visto as coisas desandando, pecado, coisas erradas, coisas que são do mundo, que entraram dentro da igreja, que entraram na liderança da igreja, que entraram nos artistas da igreja, cantores, pregadores, e gente que aparece nas artes da igreja. Gente, meu Deus do céu! Parece que perderam, os compositores perderam inspiração. Hoje em dia é só plágio. Os poucos que ainda fazem tradução de músicas estrangeiras para cantarmos nas nossas igrejas, mas pouca gente tem inspiração para fazer uma canção de louvor e adoração a Deus. Quando não mais, as canções é só aquela bate, bate, bate no inimigo. A rocha pega, mata. Parece que as pessoas, assim, perderam aquele momento de cantar em adoração, eu me rendo a ti. De cantar os salmos, de cantar os hinos que são os salmos, de cantar a Bíblia. Por se multiplicar essa iniquidade. Gente, em quase todas as famílias tem alguma pessoa afastada, desviada. As pessoas, por qualquer coisinha, e veio essa pandemia, aí nós falamos de tudo, no ano passado para esse, veio essa pandemia, que de certa forma revelou em alguns, uns não, eles se preservaram com receio da sua saúde, a gente entende todo mundo, mas infelizmente para alguns foi apenas uma maneira de se esconder, não vou mais para a igreja por causa da pandemia, e na verdade não é isso, é porque já não era firme, e ele diz aqui, olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O aumento da maldade, do pecado, das coisas erradas tem se multiplicado. Você não consegue mais ligar uma televisão porque a televisão só passa coisas desagradáveis. Tem um programa que às 10 horas da manhã estava passando uma cantora que estava fazendo um vídeo, ela tinha gravado um vídeo numa plantação, sugerindo que a plantação era de maconha. Isso 10 horas da manhã, cheio de adolescentes e crianças assistindo um negócio desse, em plena TV nacional, aqui no Brasil. E quando não, levando pessoas, defendendo casamentos de pessoas do mesmo sexo, ou defendendo aborto, e tudo isso, assim, as caras de boa. E quem fala contra isso é radical, que é condenado, Então você não pode ligar mais a televisão. Se multiplicou a iniquidade e as pessoas, em vez de elas estarem buscando mais a Deus, já estava previsto isso, está aqui escrito. Por se multiplicar a iniquidade, crescimento do pecado, da iniquidade, das coisas erradas, muita gente que já não era firme. E aí eu fui ler Mateus 13, de 18 a 23, da explicação da parábola do semeador. A primeira semente cai no caminho, o inimigo vem e rouba. São aquelas pessoas que elas ouvem, mas nem entram no coração. Tem a semente que cai entre espinhos, que os espinhos sufocam. Então as pessoas elas estão sendo sufocadas. Elas até às vezes começam no evangelho, mas são sufocadas. Pessoas que a gente ama, que a gente cuida, que a gente quer vê-las, nós queremos vê-las bem. Mas elas são sufocadas pelos prazeres da carne, pelos amigos, pelas cobranças, pelas coisas. E na parábola do semeador vai seguindo, ele diz assim, tem aquelas que são a semente que cai entre pedras, pedregulhos, e diz o texto claramente que não tem raiz. E eu me apego agora nesse momento para dizer assim, um dos motivos que afasta as pessoas do evangelho, da igreja, do caminho do Senhor, são pessoas que não têm raízes. Elas não se aprofundam no conhecimento da palavra, elas não se aprofundam no relacionamento com Deus. Elas querem andar com Cristo agarrado ao mundo. Ninguém consegue. Ele diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ou ama um e despreza o outro. Ou se achega a um e odeia o outro. Mas ninguém pode servir ao mundo e a Cristo e as riquezas, ao mundo e a Jesus. Você não pode. E é isso que as pessoas não entendem. Quando ela não tem raiz, quando ela não se aprofunda na palavra, quando ela não tem um temor profundo a Jesus, ela termina se afastando do Senhor e se multiplicando, ele vai se afastando, vai se esfriando, vai deixando a casa do Senhor. Aí você vai encontrando uma grande quantidade de pessoas
ou dentro da igreja, que são crentes que estão lá dentro, mas não são crentes. Eles estão ali ouvindo, participando do culto, mas não creem naquilo que estão participando. Eles estão lá sem a fé. E aí Paulo também fala sobre o apostatar da fé, a apostasia, que não é necessariamente abandono da igreja, mas é o abandono da fé genuína. Às vezes a pessoa diz assim, olha, faça essa oração, independente do Deus que você crê, da sua fé. Eu vi alguém fazendo pedido de oração desse. Eu até gostaria que essa pessoa tivesse nos assistindo. Gente, não é isso. Quer dizer que eu estou dizendo assim, no meu desespero, eu oro ao meu Deus, você ora ao seu Deus. Conversa, irmão, só existe um Deus verdadeiro, só existe um Deus criador. O outro não existe. É invenção humana. Não existe Zeus lá da Grécia, existe o Deus de Israel, que é o criador do universo. Não existe aqueles deuses lá da África que foram importados para o Brasil. Não existe aqueles deuses, aquele monte de coisa que temos aqui, principalmente aqui na região da Bahia, que não existe não. Não tenha medo não. E Exu é o que? É um demônio. O demônio tem aqui, tem em todos os lugares. Aqueles deuses não existem. Não existem os deuses da Índia. Então, querido, tem se multiplicado. E se você não é firme, um compromisso profundo com Jesus, você vai cair. E eu não estou aqui profetizando, eu não estou aqui te ameaçando, eu estou apenas te dando uma evidência, que Jesus diz lá, que a mensagem que caiu num coração entre pedras, ele não se aprofunda, ele não tem raiz, e ela seca. A mensagem que cai entre espinhos, ela até se alegra, ela até floresce, ela até começa a crescer, mas os espinhos, eles são terríveis, porque eles se misturam e sufocam aquela fé daquela pessoa. Então, se você se converteu, mas continua com os amigos do mundo, deixa eu dizer uma coisa para você. Eles vão sufocar a tua fé. E eles vão te afastar do Senhor. E você vai ser sufocado. Sua fé vai desaparecer. Ou se a palavra caiu no caminho, é duro. O caminho é aquele caminho, é o chão pisado. Ela nem entra. E o pássaro vê, está lá, a semente está vulnerável, ele vem e tira. Então o diabo, ele olha para alguém que tem um coração tão duro, que vai para a igreja à força, que não quer ir mesmo. Então o diabo, ele está lá no culto, ele recebe aquela mensagem, ele vai saindo, o diabo já vai tirando do coração dele, ele nem lembra mais o que foi pregado. Nem lembra o que mensagem Deus falou com ele. Porque o coração é tão duro que a palavra não penetra. A única chance é se cair numa terra boa, porque é um coração que está dizendo assim, fala comigo, Senhor. Fala comigo, eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir o Senhor me repreender, me corrigir, me restaurar, mas eu quero te ouvir. E por fim, eu trouxe 3 tópicos. O terceiro já está chegando esse tempo, que é o verso 9, quando Jesus diz assim, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Não adianta fingir, ignorar. A única forma de enfrentar a situação é se preparando e vivendo conforme a doutrina do Evangelho. Não finja que nada está acontecendo, o que está acontecendo lá no Afeganistão não tem nada a ver com você. Eu queria dizer para você que o que está acontecendo no Afeganistão, próximo de nós, vai acontecer. Breve vai acontecer. Ah, mas nosso país, não seja alguém, eu não queria dizer tolo, mas não seja infantil em relação ao que a Bíblia diz. Ela diz assim, olha, vão te entregar para ser perseguido, condenado à morte, você vai ser odiado por minha causa. Está na palavra, Mateus 24, 9. A única forma que tem é se o que eu falei antes acontecer com você. Você não perseverar, porque ele diz que aquele que perseverar até o fim vai ser salvo, ou se você, por ver tanta coisa errada, desanimar do Evangelho. Porque a gente antigamente via as coisas erradas fora da igreja, hoje a gente vê as coisas erradas dentro da igreja. Antes a gente via as coisas erradas, os escândalos lá fora, hoje os escândalos estão dentro, e Jesus já disse, vai ter escândalo. Mas ai daquele que vier trazer esses escândalos para dentro. Seria melhor ele amarrar uma pedra de moinho no pescoço, uma corda, e jogar a pedra de moinho no fundo do rio. O que é que Jesus está dizendo? Melhor que ele morresse de que ele trouxesse escândalos para dentro da igreja. Mas as pessoas estão trazendo escândalo, mais escândalo.
distorcendo a palavra de Deus, adaptando, ignorando, fazendo vistas grossas para as coisas que estão acontecendo. Pecado e mais pecado. As coisas que a Bíblia condena dentro da igreja. Aquilo que a Bíblia diz que não faça isso. Eu estava lendo 2 Coríntios 6, ele diz, saia do meio deles e eu os receberei. 1 Coríntios 6, se eu não me engano, verso 2 Coríntios 6, 17. Saia do meio desse povo. Paulo pega um texto lá do Antigo Testamento e traz, é assim que Deus quer que nós saiamos do pecado, saiamos do meio dessas pessoas. Gente, você não pode viver no meio do mundo como se fosse do mundo. Você pode comer num bandejão que todo mundo está comendo, mas não da maneira como todo mundo está comendo. Você não é daquele jeito, você não vive daquele jeito. Você vai para a academia para malhar, porque o seu corpo precisa, porque você necessita, porque o médico recomendou, mas você não é igual àquelas que estão naquela academia. Você é diferente. Minha irmã, você é diferente, pelo amor de Deus, acorda para Jesus. Tu não está percebendo, não, que esse tempo chegou. E ser o diferente. O comportamento. Não é o tamanho só da roupa, não. É o comportamento. A maneira como enfrenta as coisas. Meu irmão, seus negócios, você precisa ser justo, você precisa ser santo, ser limpo. Por favor, acorda. Perceba o que Deus está falando contigo. É preciso uma vida de fé genuína. Paulo diz lá em 2 Timóteo 1,5, quando ele fala assim para Timóteo, ele diz, tua avó, da tua mãe, ele fala assim, da fé genuína, ou da fé sincera, ou da fé verdadeira. Sabe o que é que está faltando hoje em dia? Uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé sincera. As pessoas hoje têm uma fé que é uma fé religiosa. Um aperto que tem, ela não sabe nem o que está fazendo, quem é que ela segue. São cristãos, a gente chamava, na infância da gente, aprendia que é mufino. Não mexe com fulano, que fulano é mufino. É sensível, o nome é assim, o nome correto é sensível. As pessoas são bem sensíveis, elas não aguentam. Imagine Jesus falando o que ele falou para os discípulos. Quem não comer da minha carne, beber do meu sangue, não tem parte comigo. Um monte de gente começou a sair. E aí ele chegou para os discípulos e mandou ir também. Se quisessem ir, podia ir embora. Imagina ele falando isso hoje, as pessoas, não é assim não. Jesus não falaria jamais isso. É daquelas pessoas que defendem que Deus não vai lançar ninguém no inferno, que Deus é Pai, que Deus é amor, que essa história de inferno é aqui mesmo, são os problemas e os sofrimentos. Não, irmão. Inferno existe e o diabo está lá. Ele vai ser lançado no inferno, Satanás, seus anjos e todos aqueles que não se curvarem a Jesus, que não se converterem a Jesus. A Bíblia diz que todos eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, que queima eternamente. Que é chamado na Bíblia de segunda morte. Tu não lê Bíblia não, tu não entende a Bíblia, tu não consegue acreditar na Bíblia não. Inferno existe, lago de fogo existe, e quem não é crente de verdade vai para isso. E não adianta você abraçar e dizer, não, mas você vai junto, se você está pensando que vai mudar as coisas desse jeito. É preciso uma fé genuína. É preciso ter firmeza, não viver uma vida dupla. Tiago, capítulo 4, verso 8, ele fala lá, ó homem de ânimo dobre, ou de ânimo duplo, ou sabe o que é que significa? Essa palavra significa pessoa de tipo assim, dupla personalidade, ou de dupla, uma hora está de um jeito, outra hora está de outro. Do jeito que está na igreja chorando, adorando, está no barzinho, bebendo, está no forró, dançando, está no mundão. Gente, é tempo de você fazer uma análise. Nós estamos no final dos tempos. O que está acontecendo ali no Afeganistão vai chegar. Sabe o que é que eu digo? Minha preocupação, minha angústia é porque tem gente que, quando apertar, ela nega Jesus. Ela hoje não tem resistência de vida para aguentar um aperto. Ela não tem resistência de fé para uma pequena perseguição. Se disser que vão tirar o celular dela, ela renega Jesus, ela deixa... Você é crente, você vai para aquela igreja ali, vamos ter que tirar seu celular, o seu Android não vai mais funcionar, o seu iOS, sei lá como é, né?
não vai mais funcionar. Não, é assim, eu sou crente, não, eu só vou ali naquela igreja, eu gosto, me sinto melhor, me sinto bem e tal. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Então, se apertar, ela vaza. Imagine quando a perseguição chegar com mais violência, com mais força, que sabe que você é crente, que você tem uma Bíblia, que você tem um CD. Gente, as pessoas estão fugindo de um verdadeiro compromisso com Deus. Então, aquilo que está acontecendo no Afeganistão já estava acontecendo na África. Igrejas na África, missões na África estão sendo perseguidas, meninas sequestradas e levadas como escravas sexuais. Você está desconectado das coisas que estão acontecendo no mundo. Os missionários estão sendo perseguidos em todos os lugares. Estão sendo perseguidos em todos os cantos. Aqui na América do Sul estão sendo perseguidos. Igrejas, sejam elas de confissão protestante, luterana, vamos chamar assim, ou de confissão católica, só por nominar-se igrejas cristãs, elas são perseguidas, destruídas, tocar fogo, como no passado era, mas agora está intensificando e agora o desgoverno em relação a isso está piorando. Virando uma febre mundial, o apoio ao aborto. Aborto não é mais uma questão apenas de descobrir que estava grávida aquela mulher, ela vai abortar. Não, aborto, um país aprovando aborto. Eu falei isso no culto 4, quando eu estava falando sobre isso. Aborto de 6 meses. O bebê já pode nascer ali e podendo tirar. A moça lá mesmo na Argentina, que era uma das enfrentantes e defendia o aborto, ela foi fazer um aborto e ela morreu nas consequências do aborto. Teve infecção generalizada e veio a morrer. Porque o aborto é muito sério. Um aborto natural é sério, tem que cuidar da mulher. Imagine um aborto provocado por um remédio ou por alguma outra ação. Então, meus queridos, nós estamos no fim dos tempos. Eu queria chamar a sua atenção. É hora de você mostrar de que lado você está. Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha, quem não é por mim é contra mim. Sabe, você precisa tomar uma decisão. Você é crente ou você não é. Você quer ir para o céu ou você não é. Lá em Apocalipse, no finalzinho, eu quero terminar com essa parte. Jesus, quando ele está falando ali, encerrando Apocalipse, ele diz assim, quem é justo, limpe-se mais, o sujo, suje-se mais. Então, você pode até mudar de igreja por questões geográficas, por questões de adaptação, ou porque você gosta de uma igreja mais pentecostal, mais tradicional, ou isso, aquilo, ou porque você gosta daquele pastor, daquele louvor, daquele ambiente. Mas não mude de igreja, porque você está querendo viver uma vida dupla e achando que ali vai estar tudo bem, não. Porque você pode se esconder do pastor, ou do irmão, ou do líder, tal, mas você não se esconde de Deus. Viva uma vida de santidade. Viva uma vida de compromisso com o Senhor. Agarre-se a Jesus. Hebreus 12 diz, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Que nesse final de tempos, você, meu amado, verdadeiro cristão, mostre para você e para todos que você é de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que esta palavra venha fortalecer você, fazendo com que você cresça e se firme mais ainda nos caminhos do Senhor. Não tenha medo do fim dos tempos, com tribulação, com perseguição, com o que for. O final de tudo é que estaremos com Cristo na glória. Deus te abençoe, meu irmão. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.